Fala, galerinha do X, tudo bem com vocês, turma do Pré? Professor Teta na área e hoje nós estamos aqui para mais um conteúdo de física. Bom, pessoal, quem estava presente, na nossa última aula, quinta-feira, viu que nós começamos o nosso módulo 10 da frente A da apostila 2, onde nós iniciamos o assunto de energia, né? Passamos ali basicamente 1 hora discutindo a respeito desse tema e eu comentei que haviam ainda dois pedaços da teoria que eu iria gravar em vídeo para vocês, né, que são os sistemas dissipativos e o teorema da energia cinética. Só que, claro, eu não vou entrar já de forma direta nesses dois pedaços, eu queria resgatar algumas coisas importantes que nós comentamos na nossa aula, tá? Bom, a gente começou falando de energia, mas pensando nas mais várias formas de energia, que geralmente é o que a gente faz, né? Mas que em algum momento a gente pensa o que é energia. E aí a gente acabou discutindo que energia, para pensar em energia, nós não temos um conceito físico único, né? Existe até uma discordância entre a própria comunidade científica a respeito da definição de energia. Mas que aqui você não precisa se preocupar, porque nunca vão te questionar efetivamente o que é energia, né? E aí eu trouxe para vocês do conceito da parte da física que energia é a capacidade de se realizar trabalho. E quando a gente vai buscar o que é o trabalho, a gente fala de uma energia transferida de um corpo para outro, ou de um sistema para outro. Ou seja, nós não precisamos efetivamente saber a definição de energia. Inclusive, essa definição que o dicionário traz, alguns cientistas, eles discordam, né? Mas aqui a gente não vai discutir, não é a nossa preocupação, né? A gente tem que focar no que realmente é importante. Aí eu fiz a seguinte pergunta: como é que nós percebemos a energia no nosso dia a dia? E a resposta para isso é nas suas transformações, né? Uma energia por si só, ela não existe sozinha. Sempre a gente percebe alguma forma de energia analisando uma transformação de algum tipo de energia em outra, né? Só que, obviamente, essas transformações elas seguem um princípio importante que nós discutimos, que é o princípio da conservação de energia, baseado naquele famoso ditado que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. É exatamente isso que rege as transformações energéticas. A todo momento que você olhar e perceber alguma forma de energia, você pode ter certeza que alguma outra está se transformando nela. E assim vai, tá? Bom, nós recapitulamos, relembramos um pouquinho algumas formas de energia. Uma energia importante para a gente é a energia cinética, a energia associada ao movimento, relacionada aí à massa e à velocidade do corpo. Fizemos uma discussão também da relação das grandezas, chamamos atenção àquele quadrado que existe ali na velocidade, que ele faz com que a energia cresça bastante quando a velocidade ela aumenta. Fizemos essa discussão. Então, energia cinética, tudo que se move possui energia cinética. Só vale a pena a gente relembrar que quando a gente fala em movimento, movimento é algo relativo, Algo pode estar em movimento em relação a alguma coisa, mas pode estar em repouso em relação a outra. Geralmente, o nosso ponto de referência nos exercícios é geralmente o solo, tá? Falamos de uma outra forma de energia, energia potencial, que é uma energia que pode ser armazenada. E uma das possibilidades de se armazenar energia é através do campo gravitacional. E nós fazemos isso como? Pegamos um objeto e damos altura a esse objeto. Lembrando também que a altura é algo relativo. Algo pode ter altura em relação a alguma coisa, mas pode ser que não tenha em relação a alguma outra coisa, tá? A energia potencial, dependendo aí da massa, do campo gravitacional e da altura. E vimos também uma outra maneira de se armazenar energia, que é através de um elástico ou de uma mola deformada. Quando você deforma uma mola, você dá a possibilidade dessa mola armazenar energia para que essa energia armazenada possa se transformar em alguma outra forma.
Tá? A energia potencial elástica dependendo do tipo de mola, através da constante elástica K, e dependendo do X, que é o quanto você deformou a sua mola, o quanto você retirou a sua mola do estado natural. Bom, todas essas energias que nós discutimos, elas formam uma energia maior, que nós chamamos de energia mecânica, que na verdade é a energia mais importante nesse momento para a gente, já que nós estamos dentro da área da física que corresponde à mecânica, né? E para a gente determinar a energia mecânica de um corpo, a gente soma a energia cinética com a energia potencial, tá? Esse próximo slide era, na verdade, uma recapitulação das coisas importantes, né? Mostrando aí a você que a energia cinética, ela efetivamente está relacionada ao fator velocidade, a energia potencial gravitacional ao fator altura, e a energia potencial elástica ao fator deformação, tá? E que a grande maioria dos exercícios presentes nas provas de vestibular estavam relacionados a uma coisa chamada conservação da energia mecânica, né? Que em sistemas conservativos, ou seja, em sistemas onde todas as formas de atrito, todas as forças dissipativas, né, poderiam ser desprezadas. E nesse tipo de sistema, a energia mecânica, ela se conserva. Eu dei o exemplo do rapazinho ali saltando, né, onde em vários pontos da trajetória você tem ali a energia cinética e potencial, mas que se você somar as duas, né, e essa soma corresponde à energia mecânica, você tem uma conservação, né? No nosso exemplo ali, sempre que eu somar a cinética com a potencial, a energia mecânica para a gente dando ali 10.000 joules, tá? Mas isso tinha um significado mais importante, que era o quê? Uma conversão, uma transformação integral de energia potencial em cinética ou cinética em potencial. Então, o rapazinho ali, a hora que ele salta, à medida que ele vai caindo, ele vai perdendo altura, concorda? Ele vai perdendo energia potencial gravitacional. Só que na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Essa perda de energia potencial corresponde exatamente ao fato dele estar ganhando velocidade, aumentando a sua energia cinética. E tudo que ele perde de potencial gravitacional, num sistema conservativo, ele ganha de energia cinética e vice-versa, tá? Discutimos ali o gráfico, né, mostrando ali para você um exemplo onde a energia cinética aumenta, potencial diminui, mas mantendo a nossa energia mecânica constante. E nós usamos esse princípio da conservação para, por exemplo, resolver muitos exercícios no nosso dia a dia, tá? Bom, o que eu vou mostrar agora é a parte nova que eu não discuti na quinta-feira com vocês, né? A nossa última discussão aconteceu exatamente nesse slide. Bem, hoje nós vamos falar a respeito de sistemas dissipativos. E, gente, a ideia também é muito simples, né? Se um sistema conservativo, a energia mecânica se conserva, em sistemas dissipativos, a energia mecânica ela não se conserva. Existem forças, que são as forças dissipativas, que acabam convertendo a energia mecânica em outras formas de energia. E quando eu digo outras formas, a principal forma de energia é a energia térmica, que é o calor, que nós não utilizamos para nada no caso, né? E, gente, no nosso dia a dia, os nossos sistemas são sim dissipativos, né? Todo objeto que se move, por exemplo, no campo gravitacional, sob a influência da resistência do ar. E quando você tem a resistência do ar presente, você tem parte da energia mecânica sendo transformada em energia térmica. Então, aqui dentro existe uma energia que nós chamamos de energia dissipada. E essa energia dissipada, ela exatamente vem da diferença da energia mecânica. No início, né, por exemplo, se a gente voltasse ao exemplo do rapazinho que pula, só que vamos considerar que no pulo dele, né, tivesse o ar presente. Lá no ponto mais alto, antes do pulo dele, a energia mecânica dele teria um valor. À medida que ele fosse caindo, parte
dessa energia, o atrito do corpo dele com o ar transformaria parte dessa energia em energia térmica. Provavelmente, né, ele atingiria ali o chão, né, com uma velocidade menor do que se eu tivesse desconsiderado a resistência do ar. Né? Ou seja, ele chega no final com menos energia cinética do que a energia potencial que ele partiu. Não houve uma transformação integral de energia. Por quê? Porque parte da energia mecânica foi perdida. E nós enxergamos isso de uma maneira muito importante, que é a seguinte: se a hora que ele desce, nós temos uma força de atrito, uma força de resistência, essas forças, durante o movimento, elas estão trabalhando. Né? Nós falamos recentemente do conceito de trabalho. E algumas forças trabalham contra a ideia do movimento. Né? Então, a hora que essa pessoa salta, o atrito com o ar trabalha, realiza um trabalho, só que esse trabalho é negativo, exatamente indicando, né, uma perda de energia. É assim que eu quero que você enxergue. E essa diferença de energia mecânica, ela corresponde exatamente ao trabalho dessas forças dissipativas. Tá? Então, sistemas dissipativos, o atrito, né, a força de resistência, as forças dissipativas estão presentes, não existe a conservação da energia mecânica. Tá? É mais difícil aparecer questões a respeito de sistemas dissipativos no dia a dia, mas geralmente, pessoal, quando elas aparecem, elas até são mais fáceis, né, do que as questões de sistema conservativo. Às vezes, o sistema conservativo, o cara dá uma viajada e deixa a questão um tanto quanto difícil. Né? As questões de sistemas dissipativos são mais raras, obviamente, mas geralmente elas são mais fáceis. Tá? Bom, e para a gente finalizar a nossa conversa, finalizarmos aí o módulo 10 da frente A, eu trago a vocês, né, um teorema, que na física nós chamamos de teorema da energia cinética, tá? Afinal, o que é esse teorema? Pessoal, lembra que no módulo 9 nós aprendemos a grandeza trabalho. E agora no módulo 10 nós aprendemos a energia cinética, tá? Existe uma relação muito forte entre trabalho e energia cinética. E essa relação ela é tão forte que ela dá, né, à física um presente, que é o teorema da energia cinética. O teorema, basicamente, ele está enunciado nessa frase que vocês estão vendo. Olha só. O trabalho da resultante das forças que estão atuando no corpo é igual à variação da energia cinética sofrida por esse corpo. Mateus, eu não entendi o que esse teorema está dizendo. Então vamos olhar essa imagem para que você entenda. Vamos supor que você tem esse corpo, essa bolinha de massa m, e essa bolinha esteja se movendo com uma velocidade constante v0. Bom, se ela está se movendo, ela possui uma certa energia cinética inicial. Tudo bem? Para que eu determine essa energia cinética, eu posso pegar a massa dela, né, multiplicar pelo quadrado dessa velocidade inicial e dividir por 2. Bom, se nada acontecer, essa bolinha vai eternamente se mover em linha reta com essa velocidade. Mas vamos supor que a partir desse ponto da trajetória, passe a atuar na nossa bolinha uma força resultante. É como se alguém começasse a empurrar essa bolinha. Nós aprendemos, de acordo com a segunda lei de Newton, pessoal, que força resultante produz aceleração. Portanto, se essa bolinha tinha uma velocidade fixa e alguém começou a empurrar ela, significa que essa bolinha vai começar a acelerar, ela vai começar a mudar a sua velocidade. E quando ela está passando por esse ponto aqui, ó, a velocidade dela agora não é mais o que ela tinha. Ela tem uma velocidade maior, o que permite que ela tenha uma energia cinética maior.
Ou seja, olha o que eu quero que você perceba. Da primeira posição, vamos chamar essa posição 1, para essa segunda posição, que é a posição 2, houve uma variação da energia cinética dessa partícula, tá? Quem que produziu essa variação? A força. Só que olha só, essa força, ela foi aplicada durante um certo deslocamento. E nós aprendemos que força, né, quando produz deslocamento, nós falamos que essa força realiza um trabalho. Então presta atenção, para que a energia cinética da nossa partícula variasse, foi necessária, né, a presença de uma força resultante que durante essa variação realizou um trabalho. E aí o teorema ele garante, né? Por exemplo, vamos imaginar que essa energia cinética inicial fosse de 40 joules. Vamos supor que a nova energia cinética agora, por exemplo, seja de 80 joules, tá? Pessoal, de 40 para 80, eu tive uma variação de 40 joules de energia cinética. Da onde vieram esses 40 joules de variação? Do trabalho realizado por essa força resultante. Se a força resultante ela não está presente e ela não trabalha, não tem como essa energia cinética sofrer uma variação. E o teorema garante que exatamente esse trabalho realizado pela força resultante vale exatamente os mesmos 40 joules, né? Que é aí a variação da energia cinética, tá? Eu quero que você entenda aqui o teorema como sendo uma nova possibilidade de você calcular trabalho. Como assim uma nova possibilidade? Quando nós falamos de trabalho, a primeira maneira que nós calculamos trabalho de uma força foi através dessa expressão aqui. Concordam? Só que lembra que essa expressão era uma expressão muito específica. Ela só poderia ser aplicada ao caso de uma força constante. Aí nós aprendemos uma outra maneira de calcular trabalho, que era através de um gráfico de força por deslocamento, né? Por exemplo, vamos imaginar que você tivesse uma força assim, você aprendeu a calcular o trabalho pela área daquela figura, né? Nós usávamos essa técnica quando a nossa força não fosse constante. E agora, com o teorema, eu quero que você entenda que existe uma terceira maneira de calcular o trabalho, né? Que é envolvendo a energia cinética na jogada. Só que, pessoal, é muito importante que você perceba o trabalho de quem que você está falando, né? Aqui nós estamos falando o trabalho de uma força genérica, uma força qualquer. Geralmente aqui também, aqui não. Aqui nós estamos falando o trabalho da força resultante. Lembra que a força resultante é a força total, né? Nós calculamos o trabalho resultante calculando o trabalho total, calculando a soma de todos os trabalhos que estão, né, aí sendo aplicados no nosso objeto. Beleza? Então, esse é o teorema da energia cinética. É um teorema que facilita muito, muito, muito a resolução de alguns exercícios, tá? Às vezes, pessoal, você vai resolver um exercício e você quer utilizar, por exemplo, as leis de Newton e as equações de movimento que você aprendeu. Você até consegue resolver, só que o trabalho matemático fica longo, cansativo e a chance de errar também é grande, porque você tem que calcular muitas coisas. E às vezes, se você resolvesse esse mesmo exercício usando o teorema, em provavelmente uma ou duas linhas você chegaria na mesma resposta, né? Então o teorema é uma maneira sofisticada, uma maneira bonita de resolver uma questão, né, envolvendo movimento. Principalmente quando nessa questão você tem a massa, a velocidade, você tem forças, né? Sempre que você quiser fazer essa relação de força
massa e velocidade, é interessante você perceber se não dá para resolver a questão usando o teorema de energia cinética, tá? Bom, nós vamos, obviamente, em sala de aula, na nossa próxima aula, resolver algumas questões da apostila, né? E aí eu vou mostrar para vocês como que esse teorema ele pode ser utilizado para resolver essas questões de maneira mais simples e tranquila. Beleza? Tudo bem? Pessoal, muita atenção a esse tema, a esse assunto, né? O assunto energia, eu comentei com vocês, é um assunto que todo ano está presente nas provas de vestibular. Não existe nenhuma prova de vestibular que não traga o conceito de energia. Ok? Tudo bem? Bom, agora eu acho que vocês podem tentar resolver os exercícios. Lembra que eu tinha pedido para que vocês não tentassem, né? Esperassem sair desse vídeo. Assistam ao vídeo novamente com tranquilidade e tentem resolver os exercícios da apostila, que na nossa próxima aula faremos a discussão a respeito disso. Espero que vocês estejam bem, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!